Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre o fundo AR11, um fundo high yield, acho que meio que esquecido pelo mercado, né? A gestora bem open capital, nem tem muito conhecimento do fundo. Então, aqui é um FII que está aqui nas mínimas, né? Mínimas históricas, com exceção aqui de um ponto bem fraco aqui no dia 20 de março de 2020, mas realmente que está na contramão do mercado, tá aqui nas minhas, enquanto o mercado todo está subindo. Então me pediram lá no meu grupo de membros para falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo com o fundo. Então eu resolvi responder lá no grupo Telegram, mas também resolvi fazer um vídeo aqui abordando o que está acontecendo com a R11. Que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então vocês podem ver, realmente o fundo está aqui nas mínimas, né, caindo já há bastante tempo. Quando a gente vê o rendimento, eh, de R11 está deixando bastante a desejar, né? Tem bastante tempo que o fundo está distribuindo apenas 9 centavos, o que no preço atual oferece um bom dividend yield, 1,37%, mas isso é para quem comprou agora, né? Mas para o pessoal que comprou lá atrás, pagou mais caro, não está nem um pouco satisfeito com esse rendimento. E realmente, para mim, 9 centavos não é um rendimento muito legal, não. Ainda mais que a gente teve um período aqui de inflação mais alta aqui no começo do ano, que acabou não se refletindo no rendimento. Então, aqui como se trata de um high yield, ainda por cima, tem muita gente com receio de estar no fundo, estar com algum problema. Então, eu vou explicar aqui com vocês o que aconteceu do porquê que o rendimento está aqui nesse patamar tão baixo, né? O fundo já pagou bem mais aqui no passado, chegou aqui até 17,5 aqui, 13 centavos, 11 centavos, então realmente o rendimento está deixando bastante a desejar. Então, aqui o que eu posso falar com vocês é o seguinte, algo que eu identifiquei aqui é que o fundo ele tem várias operações em que elas não estão gerando caixa no curto prazo. Por exemplo, aqui a gente tem o CRIs faz Ciências, aqui é um CRI de multipropriedade. Aqui ele não está pagando, né? Ele estava em waiver para focar em obras. Eu sei isso porque o fundo ele divide esse CRI também lá no CRI da Urca, né? O Urcão. E por lá eles têm ressaltado nessa questão de retenção para obras, que nem que são era de obras, era mais de imobiliário, tá? Aqui se trata de multipropriedade, de um resort, então tem um gasto bem expressivo com mobília. E esse gasto, ele se encerrou, acho que tem pouco tempo, tá? Tem que ver aqui no relatório de RPR11, não sei se foi em junho ou julho. Deixa eu ver aqui no relatório de URPR11. Enfim, em junho ou julho aconteceu esse término aqui de retenção. Aqui o último mês foi no mês de junho, aqui ó, estava acontecendo retenção para compra de imobiliário. Então em junho acabou essa retenção, né? E o gestor aqui da Urca, eles declararam que em novembro o fundo vai começar a fazer o pagamento de amortização e correção monetária. Aparentemente, os juros estava pagando alguma coisa, não tenho certeza se estava pagando juros, estava deixando de pagar amortização, mas isso aqui é um valor que começa a entrar para o fundo, né? Que seria mais 7%, onde a gente teria a entrada também da inflação, ou talvez até os juros, não sei afirmar isso. Então, aqui é um caso onde é um ativo que não estava com problema, não estava problemático, mas estava apenas aqui, não estava pagando, então é um certo foi um pouco problemático, né? Mas não algo grave. Acabou as obras aqui, de se esperar que vai acontecer o lançamento aqui desse resort multipropriedade e vai começar a acontecer o pagamento aqui da correção monetária. Outro caso aqui onde a gente tem um ativo que ele não está gerando caixa, mas não necessariamente implica que está com algum problema. Esse FII Aroc aqui representa 11,82% do PL.
aqui acho que é uma bola fora dessa tal de Open Capital, coloca que o fundo Aroc, a gente não consegue ter informação nenhuma, não coloca nada aqui no relatório, a gente fica completamente perdido. Mas felizmente aqui no relatório de julho, eles falaram um pouco sobre esse fundo, né? Então, se a pessoa, o investidor, não acompanha todos os relatórios, acaba ficando meio perdido. E que eles disseram o seguinte: seguimos monitorando de perto a carteira de crédito, que permanece resiliente. Além disso, alocamos parte do portfólio no fundo Aroc, cuja estratégia de aquisição de estoque de imóveis prontos com loan to value de 50%. Esse investimento deverá gerar retorno adicional à R11 que as vendas forem iniciadas. Detalhe-se, última frase aqui muito importante. Esse investimento deverá gerar retorno adicional ao R11 assim que as vendas forem iniciadas. Ou seja, esse ativo ele não está gerando renda para a R11 atualmente, né? Então, ó, aqui é um caso de a gente compra as unidades residenciais de uma incorporadora e é tipo retrovenda, tá? E depois, quando acontece as vendas, o fundo começa a oferir lucro, né? Então aqui são unidades, como eu disse que são unidades prontas, né? Cadê? É, imóveis prontos, então não tem risco de obra. Outro veto 50%, então as garantias representam o dobro do saldo devedor. Então aqui uma boa garantia, alguma coisa seguro. Imagino que seja seguro, né? Não tem os detalhes de incorporadora, se são imóveis que têm boa liquidez, mas que não geram renda no curto prazo. Então aqui não é um problema grave, mas não está gerando caixa. Então nota aqui que a gente tem cerca de 7% com esse CRI faz sense, que não está gerando, pelo menos não está gerando correção monetária, mais esse 11,82 no FIAROC. Então aqui apenas somando os dois, daqui 19%, né, quase 20% do PL, que não está gerando caixa plenamente para o fundo. Não está gerando caixa e não necessariamente está é algo problemático. Então aqui acho que é um caso positivo, né, de que em algum momento deve acontecer esse destravamento de valor, essa liberação aqui, e o fundo vai começar a gerar mais caixa, então começar a poder distribuir rendimentos melhores. Agora o problema aqui esse CI faz sense, aqui pelo menos eu tenho uma data, né, mais ou menos estimativa da Urca é novembro aqui desse ano. Lembrando que a Urca é horrível com prazo, são péssimos aqui para cumprir prazo, mas pelo menos provavelmente ainda nesse ano a gente deve observar melhoria nos pagamentos aqui do CI faz sense. Já que nesse Fiadoc tenho a menor ideia de quando vai começar, né? Eles falaram lá que está para começar, mas sabe como é que é, né? Gestor, eu não confio muito neles. E lembrando também que aqui tem um ponto muito importante também quando a gente faz uma análise comportamental de gestor, é a questão dos incentivos. Lembro vocês que a gente está num mercado de baixa, né? Selic lá torando, Selic lá nas alturas. Então não está rolando emissão agora. Mesmo que o fundo pagasse bons rendimentos, ele não conseguiria fazer emissão. Vídeo, por exemplo, o fundo Asin 11 pagando quase 2% ao mês, mesmo assim ainda não consegue soltar emissão, porque a competição com a renda fixa está muito alta. Então aqui muitos gestores estão conseguindo estratégia. O mercado está em baixa mesmo, não vou conseguir fazer emissão, então dane-se, não vou soltar aqui rendimentos fracos, como esse 9 centavos. Então, quando tiver uma melhora do mercado, você pode ter certeza que vai ter muito gestor aqui liberando esses valores que eles acumularam aqui no período de baixa. Então, com certeza não é o melhor comportamento, né? Um comportamento mais republicano, né? Que a gente espera de um gestor de FIIs, mas isso daí para mim é dado, tá? Gestores não têm incentivo a liberar bons rendimentos nesse momento, mas em algum momento pode ser que melhore. Enquanto isso não acontece, você está aqui sendo remunerado a cerca de 1,37% ao mês. Então, um carrega aqui excelente, né? Então, fica aqui a dica.
Com relação aos demais ativos do fundo, é, aqui esse aqui não é um fundo que eu acompanho tão de perto, tá? Tem que reconhecer isso. Mas tem aqui um que eu sei que tá com problema, que é esse CRI Patinga. Esse daqui já há bastante tempo, né? Acho que desde 2020 ou 2021. Tem até aqui no histórico deles, né? Aqui já tiveram PDD. Detalhe, esse CRI Patinga nem estava aparecendo nos relatórios antigos. Se vocês forem aqui no relatório de julho, procurar aqui por Ipatinga, vocês não vão encontrar eh, na tabela de CRI. Vocês vão achar lá na descrição do ativo, mas não vão encontrar nada aqui. Então, bola fora aqui da gestora. Enfim, aqui eu não sei como é que tá aqui a situação, mas era bem feia, tá? Parece que é um caso em que o incorporador tentou passar a perna no CRI, passando boletos por fora para os clientes que estavam comprando o loteamento. Realmente situação bem pesada, né? Vai ter que houve justiça, o pessoal aqui da comprador provavelmente foi enganado também. Enfim, aqui pelo menos é apenas 1,15% do PL. Aqui também, acho que é bom ressaltar que tem alguns casos de ancoragem, né? Por exemplo, esse REC D11 aqui é um fundo de papel da REC. E lembrando que o REC R11 fez ancoragem de R11. Então, também não duvido que a REC esteja vendendo aqui o fundo com prejuízo, que no momento atual a REC também é uma gestora que eu não coloco minha mão no fogo por eles, tá? Enfim, que é um fundo que com certeza está longe de ser o melhor fundo, mas o desconto aqui realmente está ficando bem exagerado, né? 23% de desconto já. E, então, acho que é isso. Se tiver algum problema na carteira, além desse CRI e Patinga, eu desconheço, tá? Ah, aqui fica meio complicada. A concentração também não é das melhores, né? Poderia ser três ativos com mais de 7%. Mas, enfim, aqui eu não vejo nada que ligou o alerta vermelho aqui para o fundo. Então é isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.